Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar 3 João, capítulo 1, versos 7 e 8, que dizem: Pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade a irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Bom, queridos, aqui o apóstolo João continua falando da importância, de apoiar aqueles que estão pregando o evangelho, aqueles que estão dando as suas vidas para essa vocação, nesse esforço de anunciar o evangelho. E veja que esses irmãos aqui que o apóstolo João comenta, esses com certeza eram cristãos, eram pregadores verdadeiros, porque veja, que ele diz que foi por causa do nome de Jesus que eles saíram. Então, não era para propagar o nome deles, sequer tem o nome deles aqui registrado. Eles iam para anunciar Jesus, queridos, para falar de Jesus, não falar de si próprios ou de determinada igreja, denominação, não, eles falavam de Jesus. O objetivo era alcançar almas para Cristo. E esse sempre deve ser o objetivo de todo cristão. Fortalecer o reino de Deus. O reino tem que ser dele. E a segunda característica que nós vemos desses ministros de Deus é que eles eram pessoas desinteressadas. Desinteressadas no dinheiro das pessoas. Porque veja que eles saíram, por causa do nome, sem receber ajuda alguma dos gentios. Os judeus, eles tinham algum conhecimento das Escrituras, não tanto de Jesus, mas tinham das Escrituras. Agora, os gentios eram pessoas completamente ignorantes em relação às verdades de Deus. Então, esses pregadores não quiseram colocar nenhum peso nos gentios aos quais eles estavam pregando. Então, eles saíram de mãos abanando, estavam em dificuldades financeiras por causa desse desapego. E assim deve ser, queridos, todo pregador do Evangelho, desapegado às coisas dessa terra, desinteressados, sem procurar saquear as pessoas, sem procurar explorar as pessoas. Ainda mais os que estão iniciando na fé, no caso esses gentios. Eram iniciantes na fé, então esses pregadores não pediram qualquer ajuda a eles. Então eles estavam em necessidade e Gaio, aqui o irmão a quem é dirigida essa terceira carta, ele os hospedou e os ajudou, dando todo o suporte, preparando-os para as próximas viagens que eles fariam. E o que acontece, querido, quando nós ajudamos esses que são verdadeiros? O que acontece? No verso 8 diz, nós nos tornamos cooperadores em favor da verdade. A pregação da verdade, há aqueles que falam diretamente e há todo um suporte por trás daquela pessoa, sem o qual seria muito difícil, queridos, que esses pudessem ir à frente, pudessem anunciar o Evangelho. E que bom que há essas pessoas, e Deus olha com tanto carinho, tanto aquele que está lá na frente de batalha, que está realmente falando, comunicando, e olha com o mesmo carinho aqueles que estão dando todo o suporte. Não pense que aquele que está ali na frente vai receber uma atenção especial ou tem Não, é o que o apóstolo Paulo diz. Nós somos um corpo. Não pode o olho dizer, não, eu sou mais importante que a boca dizer, não, eu sou mais importante que o braço ou que a perna. Não, cada um tem a sua função. E todos são igualmente necessários. Porque, como diz o apóstolo Paulo, se todo o corpo fosse olho, como você iria pegar alguma coisa? Como você iria se alimentar? Tem como? Não tem. Então, da mesma forma, não tem como todos serem pregadores. De certa forma, todos têm essa missão de alguma forma, falar com a pessoa próxima, um pouco sobre Jesus, um pouco do que experimentou nesse caminhar com Deus, mas agora aquela pregação mais embasada, mais aprofundada, que ocorre nas igrejas, nas reuniões, é claro que a pessoa tem que ter uma vocação, tem que ter um preparo, etc.
E essas pessoas recebem um suporte de uma comunidade, de um grupo de pessoas, as quais Deus vê com muito carinho. Em Mateus capítulo 10, verso 40, olha o que Jesus diz sobre isso, queridos. Quem vos recebe, né, vocês que eu estou enviando, a quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, a mim recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em nome de profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo em nome de justo, receberá a recompensa de justo. E aquele que der até mesmo um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Então veja, primeiro, Jesus está dizendo que quem recebe alguma dessas pessoas que estão pregando o evangelho, recebe com carinho, dá a sua atenção, dá o seu ouvido, está recebendo o próprio Jesus no papel, claro, de estar recebendo uma pessoa que está pregando o evangelho, né? Se a pessoa está pregando o evangelho, a pessoa recebe, está recebendo o evangelho, então recebe a Cristo. E Jesus diz, olha, que quem recebe esse profeta, na qualidade de profeta, reconhece essa qualidade de homem de Deus, de pessoa que vem pregar a palavra, a pessoa que recebeu, que acolheu esse homem de Deus, receberá a recompensa de profeta, receberá a recompensa de um pregador. Então veja, aquele que é um ministro do Evangelho, receberá a recompensa em Deus como ministro do Evangelho. E quem recebe ele, que o acolhe, que dá o suporte, vai receber a mesma recompensa. Porque, como eu disse, não seria possível o ministério, a pregação da palavra, se não houvesse aqueles que acolhessem e que dessem um suporte. Então, é todo uma lógica muito bem construída, né? A inteligência de Deus de ver que os dois fazem um trabalho igualmente importante. E é por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, ele diz assim, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Né? Quem é que vai guerrear? E para guerrear em nome de um país, em nome de uma causa, ele tem que pagar, né, pela arma, pela vestimenta, pela comida? Não, ele não vai à própria custa. Tem todo um trabalho de pessoas para sustentar aquela pessoa que vai à guerra. Da mesma forma, né? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Olha só, quem é que vai plantar, né, uma horta, um alimento e não vai comer daquilo? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura digo eu isto como homem? E aí ele conclui mais à frente, se nós semeamos para vós as coisas espirituais, será muito que de vós colhamos as materiais? É claro que ele que está pregando o evangelho, que tem uma riqueza infinita esse ensino, que demais é nós darmos, né, o suporte e a ajuda para que essa pessoa continue fazendo isso, né? Nós temos que ter muito cuidado, né, queridos, com os extremos. Tanto de um lado, pessoas querendo se tornar ricas e milionárias através do evangelho, que é um absurdo sem fim, e jamais deve tomar essa via, em hipótese nenhuma. O evangelho, quem realmente entendeu o evangelho, quer o seu sustento, quer uma vida digna, mas jamais ser milionário nem rico. Isso não pode ser o objetivo de nenhum ministro do evangelho. E também temos que evitar o outro extremo, né? Uma pessoa achar que é um trabalho inferior, que não merece uma remuneração. Não, todo trabalhador é digno do seu salário. É um trabalho digno e um trabalho que, mais do que digno, é extremamente honroso e necessário. Então, que a gente possa permitir àqueles que são sérios e são ministros do Senhor receber, né, o adequado para poderem tocar a sua vida e continuarem pregando o Evangelho. Porque é uma tristeza muito grande, queridos, quando eu fui à Europa e vi diversos templos fechados, templos com séculos de idade, ou fechados, ou transformados em boates, ou no desespero para sobreviver e pagar suas contas e poder continuar, né, servindo ali a comunidade, cobrando a entrada. Os turistas que queriam entrar em um determinado templo
tinham que pagar uma entrada. Isso, claro, é chocoso, né? É ruim isso, mas eu também é complicado, porque se eles não cobrassem isso, provavelmente já teriam fechado e virado uma boate, né? O ideal é nunca uma igreja cobrar uma entrada, né? Mas veja a que ponto se chegou, queridos. A falta de pessoas para cooperarem com o Evangelho. E que isso nunca ocorra, né, queridos, no nosso meio, que você dê o suporte à sua comunidade, dê suporte aos ministros do Evangelho e que a gente dê força àqueles que pregam a verdade seriamente. Porque aqueles que não pregam a verdade seriamente estão muito bem, obrigado. Então que a gente permita que a verdade alcance mais e mais pessoas, não apenas se mantenham, mas seja difundido o Evangelho verdadeiro de Cristo a mais e mais e mais pessoas. Mais pessoas sejam libertas, mais famílias restauradas, mais pessoas com o coração transformado e se tornando pessoas melhores e desejando Deus e tendo esperança, não tendo medo da morte, pelo contrário, esperança de se encontrar com o Salvador. Enfim, este mundo precisa da palavra de Cristo imensamente. Quanto mais nós vemos as pessoas se afastando completamente das coisas espirituais, se tornando céticas, se tornando materialistas, se tornando escravas de tantos vícios, de tantos males, que a gente possa fazer um contraponto, queridos, e na força do Evangelho dar todo o suporte e cooperar, nos tornarmos cooperadores para que o reino de Deus continue sendo divulgado. Ok, meus amados? Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.